Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Desafios de Clio. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da Ucrânia no pós-dissolução da União Soviética, sendo o vídeo da parte 2 dessa série que a gente está trabalhando com a questão da guerra da Ucrânia. Se você não conhece o nosso trabalho, seja bem-vindo ou bem-vinda. Já vou pedir para você se inscrever embaixo e ativar o sininho, para você não perder os próximos vídeos e continuar acompanhando a nossa saga aí de investigar o conflito na Ucrânia. Agora falando um pouco da questão ucraniana. A questão ucraniana, ela é muito recente, como eu já mencionei antes. A Ucrânia ela se forma enquanto Estado Nacional em 91, então cria-se instituição, constituição, leis, corpo burocrático, como que vai funcionar o regime democrático ucraniano, processo eleitoral, uma série de dispositivos que até então a Ucrânia era uma província administrativa da União Soviética, né? Então vai ter que se reorganizar e pensar um Estado independente e como é essa identidade nacional. Então a Ucrânia vai ter nesse período aí de 31 anos aproximadamente para tentar construir a sua identidade nacional. E alguns dizem que essa construção dessa identidade nacional ela não acabou. Nesse sentido, a gente tem um dilema dentro da formação da identidade ucraniana. A primeira delas é justamente as ações que governos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouco, de governos que estariam mais alinhados com os interesses russos, outros que estariam mais alinhados com os interesses da União Europeia. E isso vai gerar uma divisão interna, porque a Ucrânia ela vai ter uma variação populacional razoável, principalmente na região leste da Ucrânia, onde você tem muitas regiões de maioria russa, enquanto que a metade centro e ocidental tem uma maioria de população mais ucraniana e outras minorias étnicas que existem também na Ucrânia. Então, é importante perceber que os dois grupos étnicos, linguísticos e culturais mais fortes dentro da Ucrânia em primeiro os ucranianos e depois os russos. Então, nesse cenário, a gente tem uma discussão de quais são os rumos que a Ucrânia toma. Então, dentro desse dilema, a gente vai ter grupos que vão defender o alinhamento com a União Europeia, solicitação para entrar na OTAN, e a modernização com a União Europeia e acordos econômicos para se distanciar da Rússia. Dentro desses grupos, você tem alguns grupos, inclusive, que retomam a memória de grupos colaboracionistas da Segunda Guerra Mundial, porque dentro do povo ucraniano, você teve a questão da grande fome da década de 30, que os ucranianos chamam de Holodomor. Nesse cenário, a União Soviética acabou tomando recursos alimentícios, né, que a Ucrânia é um dos grandes produtores de cereais, e nesse cenário isso acabou gerando uma grande fome no povo ucraniano, que gerou ressentimento em relação a Moscou. E quando você teve a invasão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, esses grupos acabaram colaborando com a invasão alemã, porque não porque a princípio eles tinham valores do arianismo e discriminação racial, entre outras coisas, ali na década de 40, mas que eles eram antissoviéticos e como uma espécie de libertação contra a opressão soviética e a fome e tudo mais. Esses grupos acabaram sobrevivendo e esses grupos se expressam nas manifestações com símbolos e esses grupos acabam sendo mais extremados nessa discussão de ser anti-Rússia. E agora vamos fazer uma reconstituição dos fatos dentro da Ucrânia para a gente poder chegar em 2022 efetivamente. Você vai ter em 2005, depois de uma série de protestos que vão ser denominados a Revolução Laranja, que também vale um vídeo próprio, mas houve um impasse eleitoral e protestos, e nesse cenário as eleições deram a vitória para a presidência do Viktor Yushchenko, que o mandato dele é de 2005 até 2010. O Viktor Yushchenko ele vai ser um pró-Ucrânia, né, no sentido de se aproximar da União Europeia, de fazer acordos econômicos com a União Europeia, aproximar-se dos Estados Unidos, entre outras medidas. Isso acabou desagradando grupos pró-Rússia, a população russa ucraniana e a própria Rússia. Aí no final do seu mandato, ele anunciou esses acordos e uma colaboração muito forte com o Ocidente. E aí, em meados de 2010, ele foi sucedido pelo Viktor Yanukovych, que o mandato dele iria de 2010 a 2015, e ele é um ucraniano de origem russa, certo? Ele nasceu na província de Luhansk, no leste da Ucrânia, então ele tem uma origem, uma perspectiva política de ser mais alinhado com a Rússia. E nesse cenário, o Yanukovych ele cancela todos os acordos que haviam sido feitos na gestão anterior
e passa a adotar uma política de apoiar e de ter subserviência com relação à Rússia. Isso principalmente a partir de 2014, que é quando Putin passa a ter muita força, mais uma vez, na Rússia. Então ele acaba anulando esses acordos econômicos com a União Europeia. Isso vai gerar uma reação na população ucraniana extremamente forte em 2014, que vão gerar o chamado Euromaidan, que foi um período ali de 93 dias de protesto, onde a população ucraniana pró-ocidente, de aproximação do Estado Nacional Ucraniano com a União Europeia, tanto aqueles grupos mais moderados como os radicais, foram justamente para as ruas, fizeram protestos, e eles acabaram derrubando o Yanukovych. E ele acabou indo para onde? Para a Rússia, obviamente. O Putin acabou cedendo asilo para ele. E, obviamente, a Rússia considerou isso como um golpe de Estado. Depois disso, assumiu o vice-presidente, organizaram novas eleições, e quem assume o poder vai ser o Petro Poroshenko em meados de 2014, e ele vai ficar até 2019 no poder. E o Poroshenko ele vai justamente se opor às mudanças que o Yanukovych tinham colocado, o que vai desagradar as províncias de Luhansk, Donetsk e da Crimeia. O que é a Crimeia? A Crimeia é uma península que está no norte do Mar Negro, e é uma posição estratégica no Mar Negro, porque ela controla o centro, o acesso para o Cáucaso, o acesso para a planície ucraniana. Se você for para o sul, você segue na direção da Turquia, e você seguindo pelo Estreito de Bósforo, você acaba atingindo o mar Mediterrâneo, e ela, desde períodos medievais, ela é disputada por vários povos, os muçulmanos, os italianos e as cidades italianas que controlavam o comércio ali durante a Idade Média. Você vai ter uma disputa também com os tártaros que habitavam ali a região do Cáucaso, os próprios russos, com aquela demanda que eu mencionei de buscar um porto de águas quentes, e depois os otomanos com os russos. Em 1783, a czarina Catarina II ela vai ser responsável por anexar finalmente a Crimeia a domínio russo. Obviamente esse domínio vai ser contestado depois, no século XIX, durante a chamada Guerra da Crimeia, mas isso depois vale um vídeo próprio. Mas o que importa é que, mesmo depois da Guerra da Crimeia, a Crimeia permaneceu uma região de domínio russo. Com a transição do regime monárquico para a União Soviética, você vai ter o processo que o Stalin vai promover de russificar a Crimeia de forma pesada. No sentido de que o quê? A Crimeia ela tinha uma população de maioria tártara. E o Stalin vai enviar colonos para justamente diminuir o poder político, militar e econômico e cultural dos tártaros na região da Crimeia. Isso vai gerar um processo que em 2014 apenas 12% da população da Crimeia eram tártaros, né? Então, de origem tártara. Então, nesse cenário, o processo de russificação vai pegar pesado na Crimeia, ela se torna uma província extremamente pró-Rússia. Depois da morte de Stalin, você teve a chegada do Khrushchev, e ele foi responsável por transferir o controle administrativo da República Soviética da Rússia para a República Soviética da Ucrânia. Lembrando que, quando eu falo República Soviética, eu estou falando de uma região administrativa, porque o país era a União Soviética. Então, a República Soviética da Ucrânia ficou com o domínio administrativo sobre a Crimeia. Com a dissolução da União Soviética em 91, o território da Crimeia ficou com a Ucrânia. E é importante isso ser verificado, porque você vai ter uma população de maioria russa também na Crimeia, que vai gerar embates com o governo ucraniano. E os dados apontam que em 2014, cerca de 58% da população da Crimeia era de origem russa. E com os eventos do Euromaidan e a queda do Yanukovych, que a gente mencionou agora há pouco, você vai ter os protestos em fevereiro. Em março, depois que já tinha acontecido o Euromaidan nas principais cidades ucranianas, vai acontecer um referendo que ele é bastante questionado, porque ele foi um referendo com mais de 90% de aprovação da população da Crimeia votar a favor de se desvincular do território administrativo da Ucrânia e se vincular ao território russo. O que garantiu para o Putin que ele anexasse simplesmente sem disparar uma bala contra a Crimeia. Obviamente que a invasão da Crimeia ela foi condenada publicamente pela ONU, os países não reconheceram o domínio da Crimeia para a Rússia, e a Rússia, por sua vez, passou a implementar uma série de medidas de abastecimento e de infraestrutura na região da Crimeia para assegurar o seu controle sobre essa região. Só para caminhar para o final, então esse é o cenário complexo que vai se estabelecer em 2014, e esse cenário é o prelúdio do conflito que vai ficar
acontecendo nessa região e dos embates entre a Ucrânia e a Rússia, que já estavam anunciados ali desde 2014, que vão desembocar na guerra de 2022. Então, se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.